E nós estamos de volta com o nosso APP TV e agora você vai saber a nossa agenda, você no meio. As inscrições para o FAM, o Festival de Áudio e Multimídia, vêm superando as expectativas. O julgamento acontece nos dias 28 e 29 de junho e o cerimonial de premiação no próximo dia 4 de julho, no Centro de Convenções de Ribeirão Preto. Lembrando que também nesta data, dia 4 de julho, a APP e o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo estarão fazendo o lançamento da tabela referencial de preços de criação para o interior. Essa é mais uma iniciativa da APP Ribeirão na busca de um mercado mais profissional e ético, maduro e também fortalecido diante de uma entidade cada vez mais presente. Neste quadro, Agenda Você no Meio, estaremos divulgando o que acontece no mercado de comunicação. Então, para isso, eu peço para você que envie informações pertinentes no nosso e-mail. Olha aí, anote, aptv@appribeirão.com.br. E agora outra estreia no nosso APP TV, a gente começa o quadro Perfil Empresa e eu recebo em nosso estúdio os diretores da DTP Soluções Gráficas, Marcos Ávila Fernandes e o Ado Rondinoni. Ado, seja bem-vindo. É um prazer. Obrigada pela sua presença aqui no nosso APP TV, viu? É um prazer. Marcos, obrigada também, seja bem-vindo no nosso segundo programa da APP TV. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Obrigada, Marcos. Eu queria que vocês contassem aqui pra gente um pouquinho do trabalho da DTP Soluções Gráficas. Tá ok. A DTP é uma empresa que está constituída, focada no mercado. Então, até o nosso nome, DTP, hoje já é uma representação dessa mudança. Quando a DTP foi iniciada, ela atendia uma demanda do mercado que era a editoração eletrônica, era uma empresa de desktop publishing. E à medida que o mercado foi se alterando, foram surgindo novas necessidades, a DTP migrou para o mercado de comunicação visual, mas o nome já estava difundido, então a gente optou por manter o nome e atender essa nova necessidade. Isso faz quanto tempo já que a DTP está no mercado? Desde 1991. Uau, tem história em Tem bastante história. Muita história, Muita né? história. Nós fomos o pioneiro na área de impressão digital, chegamos a trazer equipamentos e abrir o mercado, né? E graças a Deus a gente conseguiu se estabelecer com uma empresa hoje com 80 colaboradores e com um parque gráfico de mais de 500 metros de impressão digital dia. Uau. E que dá para nós uma autonomia muito grande para atender todo o estado, inclusive no todo o território nacional. Que é onde vocês atuam, onde né? nós Não atuamos. Só aqui no nós nosso temos interior. Muitos clientes fora de Ribeirão, inclusive na capital de São Paulo, a gente tem atendido várias empresas. E é um diferencial, né? Porque nós conseguimos também, nesses anos, treinar funcionários e montar equipes específicas para determinado serviço. Então, hoje a gente tem mais de 6 equipes independentes, com carros, equipamentos, dispostos a estar fazendo trabalho em qualquer lugar do país. Então, vamos explicar para o pessoal de casa, porque é tão amplo a comunicação visual, Marcos. O que seria, para onde vocês atendem? Desde uma fachada, como que é? Explica para a gente. Tá. A DTP tem uma lógica hoje, que a gente até fala assim, que é uma lógica 8x4, não é um carro 4x4, é 8x4. Nós temos 8 linhas de produção que se combinam de infinitas formas. E para isso não ficar uma coisa muito vaga, muito aberta, a gente agrupa essas 8 linhas em 4 grupos de produtos. Então esses produtos são os produtos de sinalização, que aí tem especificamente as fachadas, totens, painéis luminosos, sinalização dentro de empresas. Então, isso é um grupo de trabalho que essas 8 linhas de produção podem se combinar dando a maior diversidade possível de soluções. Depois você tem a personalização de veículos, que também é outra coisa que, embora o nome seja simples, pode ser muito amplo, porque pode ser desde um veículo de vender refrigerante na rua, né? Ou um carro de frota, ou um caminhão Sider, ou um caminhão baú, tem uma gama enorme. Depois tem os materiais para promoção e merchandising, que são os materiais mais leves, que vão aí onde entram os banners, os adesivos, móveis, cantoneiras, displays leves e de balcão. E por último entra a unidade de display especificamente, que são os displays e os expositores. Todos esses produtos, eles são desenvolvidos
definidos os materiais e produzidos e instalados por equipe própria da DTP. Muito bom, Gorado, para a gente reconhecer o trabalho de vocês nas ruas. Fala um pouquinho do portfólio, quem são os clientes. Olha, a DTP hoje ela tem um portfólio vasto de clientes, tanto na área corporativa como na individual. E que hoje o forte da DTP ela é ser parceiro do cliente, né? Então hoje nós temos clientes como a Coca-Cola, o Magazine Luiza, que é um parceiro há muito tempo, a BASF do Brasil, a Souvenir do Brasil. São clientes, o Grupo Martins, que é de Uberlândia, que nós temos uma parceria muito grande na montagem de supermercados. Então, nesses anos, nós conseguimos trazer junto a nós clientes que nos dêem condições de fazer trabalhos diferenciados. Então, com o passar do tempo, nós descobrimos que a parceria é a melhor forma de trabalhar hoje na nossa área, porque você consegue desenvolver junto ao cliente, dando suporte para ele e autonomia para estar fazendo viajando mesmo, junto com o cliente. E a agência cria e vocês tornam aquilo às vezes, palpável, isso, né? A gente exterioriza muito a agência de publicidade. O que a agência de publicidade cria, a gente exterioriza muito esse trabalho. Nós também, a gente tem na DTP hoje, para dar suporte a essas agências, uma equipe de designers que é disponível para a gente criar peças, móveis, expositores, que isso auxilia muito a eles. Então, esse é um diferencial também. E se eu for um cliente se eu for um anunciante que não tiver agência, não tem agência, e aí? Quando o cliente não tem uma agência contratada, ele normalmente deve ter pelo menos uma identidade. Tá. Então, a questão do desenvolvimento da identidade, ele deve buscar realmente apoiado por um profissional de criação. Por isso que é muito importante. É importante. Ele que vai traduzir tudo que se ele não tiver e vier diretamente à DTP, o que a gente vai fazer é trazer um profissional de criação e publicidade, ou uma agência, ou um profissional que atue de forma autônoma, para dar esse suporte de criação. A criação dos produtos da DTP não são um processo de criação publicitária, é um processo de criação de materiais. Então, a gente ajuda a desenvolver o suporte dessa criação publicitária. Então, a gente vai trocar informações no sentido de buscar uma melhor solução para aquela necessidade. Mas o aspecto criativo, de identidade, de foco de comunicação, é uma linguagem específica do profissional de publicidade que a gente faz questão de frisar que a gente não pode ultrapassar esse limite. Eu acho que é uma questão de valorização das duas partes. Assim como eu valorizo o profissional de publicidade fazendo isso, eu sei que o profissional de publicidade vai nos valorizar por respeito ao espaço dele. E nesse processo vocês também falam, ó, essa letra é melhor, ficou muito sem dúvida. poluída, essa cor não é ideal. Nós procuramos sempre orientar o profissional ao melhor produto indicado àquele determinado trabalho. Por isso nós usamos o slogan Soluções, que é um diferencial nosso, dar a melhor solução para o cliente. E a visualização da marca é tão importante, né, Marcos? Essa questão de dar sugestão de cor e de letra, essa equipe de designers trabalha com softwares de modelação em 3 dimensões. Então, o que a gente tem condições de fazer é fazer uma simulação virtual daquilo que vai ser executado. Vai ser aprovado. Então, o cliente consegue ter uma noção daquilo que vai ser o seu produto final antes dele contratar, antes dele ter a definição exata do material. Isso auxilia muito o processo. Então, esse suporte é dado ou para o cliente final ou para a agência de publicidade. Porque a complexidade exige. E é muito importante essa visualização da marca, né? Sem dúvida. Você olhar, identificar logo o produto, o conceito que está por trás dele. Sem dúvida. Hoje você tem que estar no mercado aparecendo da melhor forma possível, né? E é claro que você não vai... as empresas hoje procuram se especializar, ou seja, de estar apresentando a sua marca da melhor forma possível. E a gente, na medida do possível, procura ajudá-los, a orientá-los a fazer da melhor forma. Esse é o nosso diferencial hoje. E como é que vocês veem o mercado no interior, assim, aqui em Ribeirão Preto e nas outras cidades? Olha, eu especificamente da comunicação visual, eu acredito que a gente tem que separar bem a comunicação visual interna e a comunicação visual externa. Então, na comunicação visual externa, nós ainda estamos sofrendo um pouquinho do impacto da lei Cidade Limpa em São Paulo,
que está se difundindo para outras capitais e deve ter um impacto aqui no nosso plano Imobiliário diretor. urbano aqui em Ribeirão, né? Exatamente. Então, ela deve afetar um pouquinho mais os exibidores, menos do que nós, que somos produtores de comunicação visual permanente, deve afetar mais os exibidores, que são os painéis e os outdoors, mas também vai dar um impacto, principalmente na linguagem. Então, o que a gente vai sentir é que as empresas que têm uma qualificação maior, que têm um leque de soluções mais ampla do que simplesmente o painel com lona, vão ter uma oportunidade de mercado maior. Então, eu acredito que a DTP está bem qualificada para esse potencial. Mas eu não acredito que o mercado vá diminuir. Eu acho que o mercado vai mudar de cara e, pelo contrário, vai ter até mais oportunidade, porque todo mundo que já tem vai ter que produzir uma nova. Né? Verdade, agora vai se produzir uma nova com uma outra exigência técnica. E no interior, na comunicação visual interna, essa está cada vez mais difundida, os pontos de venda já são sabidamente decisores de compra, então esse mercado só vem a crescer, só tem crescido. A DTP tem apresentado assim, taxas de crescimento, eu vou dar um número aí, a gente tem dobrado de tamanho a cada 4 anos e o mercado está crescendo mais do que a gente. O mercado cresce mais do que isso, o mercado está dobrando de tamanho a cada 2 anos, 2 anos e meio. Uau! Entendeu? Então, tem que correr atrás tem que correr mesmo, atrás. Hein? Tá? Você vê dessa forma também? Eu também vejo. Hoje, e a tendência é crescer mais, porque segundo os nossos fornecedores de equipamentos, eles dizem que o mercado de comunicação visual no Brasil ainda está caminhando. Eles estimam que esteja em torno de 10% ainda, que tem muito para crescer. Muita coisa para crescer. E para chegar aos números que são no México hoje, por exemplo, no México hoje, né, eles têm uma produtividade de metro quadrado 20 vezes maior que no Brasil. Então a tendência é o Brasil caminhar para isso também. E quando você muda também de cidade, de estado, você muda completamente a linguagem, né? Com certeza, muda. Para um outro público, né? Cada lugar é uma cultura diferente. Isso tem que ser analisado, Com né? certeza. Tem que ser levado Eu em conta, tenho um exemplo interessante desse aí. Esse cliente nosso, que é o Grupo Martins, ele é um atacadista, distribuidor de produtos para a rede de varejo alimentar do Brasil inteiro. Então, a gente tem produto nosso que vai para o Acre, para eles. Então, eles fizeram uma série de campanhas sazonais. Então, vieram Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais. Tal. Daí, esse ano teve festas juninas. A gente falou, mas festas juninas, que produto sazonal não vai vender, não vai vender. Vendeu uma barbaridade, porque vendeu para todo o Norte e Nordeste. Porque aqui você não imagina que vai ter uma demanda dessa aqui na nossa região. E lá foi gigante. Vendeu mais do que Dia das Mães. Entendeu? Então, era um nicho que estava ali escondido. Para eles não estava escondido, para nós aqui estava, para eles, né? Isso já existia muito. Olha aqui. E como diferenciar? Porque hoje a gente se debate com tanta coisa visual, a gente está andando nas ruas e vê. Qual a gente destaca mais? O que faz uma comunicação visual se destacar mais, Marcos? A sua opinião, eu também faço a mesma pergunta para você, Ado, porque a gente o tempo inteiro tem um acesso muito grande de muitas informações. O que faz a diferença? Olha, essa resposta dá mais uma hora, mais ou menos, para responder. Então, vou responder assim. Existe uma pesquisa feita por um órgão que a DTP é associada, que é o POPAI, que é uma associação das empresas que fomentam e produzem para a otimização do varejo, que fala que existe um componente importante que é o campo visual. Então, uma coisa que diferencia a eficiência do material de ponto de venda é o posicionamento desse material. Aonde que esse material está? Então, por exemplo, acima da altura da cabeça das pessoas, se a informação for de organização espacial, ela funciona. Se for para fomentar a venda, a compra por impulso, ela tem que estar de 1,80 m a 1,45 m de altura. E daí você fala assim, pô, mas é essa precisão? É essa precisão. Está sendo medida, é uma metodologia que chama MARI, está sendo medida no mundo inteiro e os resultados são equivalentes, por exemplo, na China, na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, na farmácia, no açougue, na loja de brinquedos, os resultados são semelhantes. Então, esse tipo de informação a gente traz para o nosso produto. Agora, essa informação, ela agrega um valor à informação que o publicitário põe na mensagem, que é a tipologia, é a cor,
a pertinência da mensagem, né? Não vai vender por lá uma imagem que não tenha nada a ver com o produto ou que não suscita, não desperte a vontade de consumir num determinado produto. Isso a criação vai comprometer todo o resto do resultado. Por isso que a gente tem que prestar atenção que no supermercado os produtos têm uma disposição certa, não é nada aleatório, né? A gente às vezes pensa que é aleatório, mas não é nada, não. É tudo muito bem mapeadinho. Estrategicamente, financeiramente, porque aqui tem um custo em cima, né? Embaixo. Exatamente. E Ado, você também vê dessa forma? Com certeza. Que a diferença tem que ser realmente tudo pensado, né? Tem que ser tudo pensado, tudo elaborado, muito bem estudado e junto ao cliente, porque cada produto o consumidor vê de uma forma no ponto de venda. Então, isso tudo tem que ser muito bem elaborado e muito pensado, principalmente pela agência de publicidade, a hora que ela vai propor uma peça, para dar o resultado que o cliente quer, né? E essa comunicação visual, ela tem data de validade? A gente consegue definir, olha, está na hora de mudar, não está na hora de mudar, eu consigo deixar mais? A gente consegue definir uma data de validade para uma comunicação visual? Olha, a escolha do material define a vida do produto no ponto de venda. Existem materiais promocionais, semipermanentes e permanentes. Existe essa questão do material. Agora, o que se vê hoje, de uma forma geral, é a adequação do material à necessidade do cliente. Se ele está fazendo uma campanha de curta duração, ele usa produtos menos duráveis para ser mais barato e para girar. Então, tem uma gama de soluções que pode se adequar a cada realidade. Muito bom. Não sei se é nesse sentido que você perguntou. É esse sentido mesmo. E os produtos variam, né, Ada? A gente pode brincar muito, né, com essa comunicação. Tem várias peças. Né? Você pode trabalhar desde um Ober, uma cantoneira de gôndola, um expositor de produto. Vai depender muito do produto a ser exposto, né? Então, tem várias soluções, desde um adesivamento de solo, que você pode indicar para o cliente no ponto de venda que ali está aquele produto, um expositor, uma degustação até, né? Então, é muito interessante você trabalhar junto a esse seu cliente e você dar o resultado que o cliente quer, porque o que é gratificante trabalhar nessa área é quando que você vê que aquilo que você fez junto ao cliente dá o resultado que ele espera. Então, isso é muito gratificante. Isso não tem preço, Não né? tem preço, não sem tem. dúvida. Agora, se eu chegar para vocês lá na DTP e falar, preciso de um produto para amanhã, e aí? A DTP é a empresa que tem a maior capacidade produtiva de materiais de comunicação visual, seja digital, recorte eletrônico, serigrafia, marcenaria, serralheria, pintura, dobra, instalação. Então, se a DTP não puder te atender, outro também não poderá. Mas é prática no nosso mercado trabalhar com prazos curtos, porque os processos são realmente muito dinâmicos. Então, a gente sempre tem que ter essa válvula de escape de trabalhar. O que a gente fez já para dar uma solução boa para isso é o seguinte: a DTP já está constituída trabalhando em 2 turnos. Então, na verdade, o nosso dia é de 12 horas. A gente não trabalha 8 horas por dia, a gente trabalha 12 horas por dia. Então, isso já dá um fôlego maior justamente para essa... É um pulmão que a gente fala, né? Que é para essas emergências. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, ver o portfólio, como é que a gente pode fazer? Nós estamos instalados no Campos Elíseos, na rua Antônio Milena, 1293, né? E as portas estão abertas para qualquer um que querer conhecer a nossa capacidade produtiva, os produtos, o nosso portfólio de serviços. Nós temos um showroom lá que pode atender o cliente, mostrar todas as soluções que a gente tem. E como vocês vão poder estar vendo também produtos na própria cidade, né? A gente tem um portfólio muito bacana de serviços que a gente pode estar mostrando para o cliente através de vídeo, ou folder, ou fotografia. Muito bom, muito bom. No nosso site também o cliente pode Qual que é o site? www.dtponline.com.br. Muito bom. Marcos, obrigada pela sua presença no nosso PTV. Ado, obrigada também por trazer a experiência de vocês aqui sobre comunicação visual. Eu que agradeço e queria parabenizar o Tony pela atitude do programa excelente, está de parabéns. Obrigada, Ado. Obrigada, Marcos. Obrigado. Voltem sempre, tá certo? Tá ok. E no próximo bloco a gente tem o estagiário, o desafio continua. E eu quero você comigo, não saia daí. Até já.